Eu me chamo Marlon José Winter, tenho 27 anos. Eu venho da comunidade Santo Antônio, paróquia São João Batista, em São João do Itaperiú. Sou Gabriel, sou seminarista diocesano, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, e morei a vida inteira em Garuva, desde os meus 5, 7 meses de idade. Sou da paróquia São João Batista, de Garuva, né? E hoje trabalho na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, São Bento do Sul. Sou o último de 6 filhos, de um casal de agricultores, de uma comunidade lá. E hoje, depois de ter terminado a minha etapa do seminário, minha formação, resido e trabalho, né, no período de síntese vocacional na paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul. Desde criança, nunca tive o desejo de ser padre, como outros tantos padres, né? Que desde sua infância celebravam missa com bolacha Maria e suco de uva. Comigo não era assim. Para mim, eu tinha muito claro de que eu seria pai, teria filhos e teria um casamento. Seria casado. Bom, eu venho de uma família católica que celebra a fé em casa desde a nossa infância, desde pequenos, né? Acostumados a rezar em casa, aí, né, na comunidade. Mas o meu chamado começa quando eu entro no grupo de coroinhas da minha comunidade, no Ministério de Coroinhas. Dentre tantos convites recusados desde a minha infância, de catequistas, coordenadores de grupo bíblico de reflexão, inclusive, à época até Dom Irineu, certa vez foi almoçar na casa da minha avó e me convidou para conhecer o seminário, sempre dizendo não. Acontece que um dia eu aceito um convite então para fazer um retiro vocacional no seminário. No zelo, pela liturgia, pelas coisas da igreja, fui aprendendo. E também na participação no GBR, né, nos grupos bíblicos de reflexão, aconteceu o despertar da minha vocação, desde a infância, né? Participando então de 2 retiros vocacionais, e um deles, depois de tanto não, durante uma adoração, resolvi perguntar ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? Eu já tenho dito o que eu quero, mas o que o Senhor quer de mim? E aí simplesmente me veio uma grande paz no coração, uma confirmação de que era isso que Ele queria de mim. Conheci o seminário menor quando eu tinha 9 anos. Estava certo de que iria entrar no seminário menor quando eu teria 15 anos, no caso. Mas ao longo do caminho, no processo do amadurecer, acabei deixando um pouco essa ideia de lado, né? Aos 18 anos, quando eu tinha terminado já o 3º ano do ensino médio, estava iniciando o caminho para a Faculdade de Ciências Contábeis. Tive uma experiência de Deus muito forte e nesse processo ali iniciei o acompanhamento vocacional com o seminário. O lema da minha ordenação diaconal é: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é uma verdade muito grande da nossa fé, porque por meio do nosso batismo somos feitos filhos de Deus e o Espírito Santo vem até nós pelo batismo. E justamente essa consagração ao serviço é um derramamento de novo do amor de Deus. Essa passagem de Romanos 5:5 é uma continuação da encíclica que o Papa lançou por ocasião do Jubileu da Esperança, o Papa Francisco, né? Escolhi esse lema porque ele representa também a graça de Deus, né? O amor é uma graça de Deus. E essa graça é imerecida, assim como qualquer um dos ministérios que nós recebemos, também é imerecido. E de fato é o amor que sustentou minha vocação desde os inícios e tenho certeza que continuará a sustentar a partir de então. Eu escolhi como lema para a minha ordenação diaconal uma frase de São João Batista, que é o padroeiro da minha paróquia, do meu município de origem, mas também, né, que está lá em João 3,30, né? Quando São João Batista fala, né, é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque o processo creio eu, né? Processo, aquilo que eu busquei dentro do seminário, da formação, e que eu acredito que é o processo da vida nossa, né? Como cristãos, como seguidores de Jesus, é de fato que Jesus cresça em nós, né? Que nós possamos nos configurar, nos conformar cada vez mais a Jesus Cristo, à medida que, enfim, a nossa vontade vá diminuindo, né? Para que nós possamos, de fato, nos colocar a serviço de Jesus Cristo e da sua igreja.
Eu, nesse tempo de diaconato, acredito que poderei ajudar muito a comunidade onde estou inserido, né? Ajudar muito a paróquia Nossa Senhora Aparecida, seja celebrando, assistindo casamentos, celebrando batizados, mas não só isso, né? Em todo o serviço que for me designado na paróquia, espero poder contribuir de uma maneira melhor. Estarei a serviço do altar, né? Da palavra e da caridade. E para essas três coisas, acredito que eu poderei desempenhar com muito mais propriedade, com uma experiência muito mais profunda e ser presença de Cristo servo naquela comunidade. Vejo o diaconato como uma grande oportunidade de crescer, né? Nesse segmento de Jesus a serviço, então, do seu evangelho, a serviço da mesa, né? Da mesa da Eucaristia e a serviço da caridade, né? Que é algo muito próprio, muito marcante no ministério diaconal, nessa vivência da caridade nessa comunidade de fato um mergulho, né? Um mergulho na vida dessa comunidade como já tem sido, mas de um modo mais aprofundado e ainda mais a serviço através do ministério diaconal. O coração exulta com isso que se aproxima. Inclusive, algumas noites já venho sonhando, por conta dos preparativos, né? Venho sonhando com algumas situações referentes à ordenação e é uma grande graça. A expectativa está muito grande. Eu agradeço muito, né? A pessoa de Dom Francisco, toda a nossa arquidiocese de Joinville e o seu povo, né? Mas também agradeço, né? E recordo com muito carinho, né? Com muito carinho minha comunidade de origem, né, comunidade de Santo Antônio, que moldou muito, né, a minha vocação, me sustentou, né, em oração ao longo desse período e, claro, né, toda a minha família, né, os meus pais, porque sempre me apoiaram, né, os meus irmãos, porque nunca mediram esforços, né, para que, de fato, hoje, às vésperas da ordenação, possamos celebrar como uma festa que não é só minha, né? Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que é o dispensador de tantos bens, que me criou e que me amou desde o início da minha caminhada, que sonhou com tudo isso que eu estou vivendo hoje e que, sem dúvida nenhuma, é tudo por graça dele. A história de uma vocação não é uma história só entre a pessoa e Deus, não. A história de uma vocação é a história de toda uma comunidade, né? Por isso que é uma festa nossa, né? Então agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa história tão bonita, tão cheia de desafios. A pessoa de Dom Francisco também, que sempre se mostrou solícito, ser de fato um pai, né? Um pastor que está atento àquilo que nós trazíamos a ele. A minha família, a todos aqueles que colaboraram no meu processo formativo, desde os nossos colaboradores no seminário, mas também os professores, também os amigos, aqueles que ajudaram na campanha Adote um Seminarista. Um dom tão grande que Deus tem, que a gente se sente muito pequeno, a gente se sente muito incapaz, mas sabendo que, de fato, nós somos, né, essa pequenez diante de Deus, né, e que Deus realizará todas as coisas. Então é um sentimento assim de uma mistura de temor e tremor, como diz a Escritura, né? De temor e tremor, porque é um dom de Deus maravilhoso, sabendo de que barro nós somos feitos, né? Então é assim um tempo muito rico. A nossa ordenação acontecerá dia 23 de maio, às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, São Bento do Sul. Os que não puderem, a nossa arquidiocese, no seu YouTube, transmitirá a Santa Missa, presidida por Dom Francisco. Então aqueles que não puderem, que acompanhem conosco e rezem por esse momento tão bonito para a nossa arquidiocese. Pedimos para que todos se unam conosco em oração nesse momento tão especial para nós, mas também para a arquidiocese de Joinville. Conto com sua presença.